is now being recorded. Olá, gente. Professor Rui. Estamos trabalhando na disciplina de Cálculo 1. E hoje nós continuaremos com a ideia de derivada, tá? Essa é a aula 9 do curso de Cálculo. Entre essas aulas, para quem está vendo pelo YouTube, entre essas aulas temos meeting ao vivo com o pessoal da turma e as dúvidas a gente vai tirando no decorrer do curso, tá? Sempre que acumula uma certa quantidade, a gente grava uns meetings, faz os meetings para sanar as dúvidas. E para continuar nosso curso de cálculo, hoje nós vamos falar sobre o que a gente chama de regra da cadeia, tá? Então, a motivação é pensar que as regras de derivação que a gente viu até agora, elas não conseguem derivar funções compostas, tá? Por exemplo, essa função que eu escrevi aqui, seno de 2x, se a gente não soubesse a forma do arco duplo, que no caso, nesse caso em particular, só para relembrar, o seno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, tá? Então, essa função aqui, por saber essa fórmula, eu consigo derivar usando a regra do produto, tá? É 2 vezes o produto de duas vezes o seno de x vezes o cosseno de x, eu consigo aplicar a regra do produto aqui, tá? Chamando aqui de u, aqui de v. Essa derivada é 2 vezes u' v mais v' u. Tá? Ou imaginando, se você olhar para essa função aqui, por exemplo, essa aí também é uma composta, né? É um polinômio dentro de outro. Ali, a função anterior, a seno de 2x, é um polinômio dentro do seno. Tá? O x não apareceu puro, né? Então, nós temos composição de função. Essa função aqui, se a gente não soubesse a fórmula do binômio, tá? Eu acho que é isso. Tem um 2 ali. Se a gente não soubesse a fórmula do binômio, a gente não saberia derivar ela, tá? A gente só consegue derivar se a gente desenvolver esse binômio aqui, que dá um pouco de trabalho, inclusive. Você teria que fazer o binômio de Newton inteiro e derivar lá no... aqui ficaria um polinômio, né, à direita. Você teria que derivar. Imagina só o trabalho que daria para fazer se a gente não tivesse uma regra para derivar funções compostas. Graças a Deus nós temos. Então, a ideia é uma regra para derivar funções compostas. E essa regra nós vamos chamar de regra da cadeia. Tá? Observe que algumas a gente consegue fugir, fazer sem essa regra da cadeia, mas pode se tornar muito trabalhoso. Tá? Então, esses dois exemplos são para motivar. E a regra da cadeia é essa. Imagina que a gente tem uma função que é a f bola g, é a composta da função f por ag, ou seja, f do g de x. A derivada dela é dada por essa fórmula, desde que exista essa derivada e essa derivada aqui. Na prática, gente, o que é que nós vamos fazer? Vamos entender na prática, porque eu evitei trazer a demonstração para a aula, eu coloquei no material a demonstração, porque a demonstração é um pouco complicada e talvez atrapalhe mais do que ajude. Nós vamos aprender a fazer com exemplos na prática a regra da cadeia. Como é que nós vamos fazer lá sempre? O f bola g, comumente a gente escreve assim, a f da g de x, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar o g de x de um u, tá? Então, essa f bola g vai ficar a f de u, tá? Vou escrever assim, ó, f bola g de x, fica esse f de u. E pela regra que está aí escrita, quem é a f bola g de x? É a f' de u vezes u'. Tá? A u, observe, gente, que é uma função de x. Tá? Então, nós vamos fazer, na prática, uma brincadeira desse tipo. Eu sei que vocês não estão entendendo agora, mas vamos para os exemplos. Então, imagina que a gente quer fazer essa derivada. Tá?
Então, na prática, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar x ao quadrado mais 2 de u, tá? Então, eu tenho uma cara para f de u elevado a 7, tá? Quem é o u'? Perdão, gente, que é um 3. X ao cubo mais 2. Quem é o u'? Deriva o u em função de x. 3x ao quadrado. Quem é o f' de u? O f' de u, eu derivar u elevado a 7. Fica 7 vezes u elevado a 6. É a regra do polinômio. Então, quem é que ficaria, no final das contas, a f' de x? É o f' de u vezes o u', tá? Agora nós vamos montar. Quem é o f' de u? Está escrito ali. É 7u elevado a 6, ou seja, 7u elevado a 6 vezes u', que é 3x ao quadrado. Observe que nesse momento nós temos o x. E não é isso que eu quero. Eu quero mesmo é ficar com a derivada em função de x. Então, vou substituir o u. São 7x ao cubo mais 2 elevado a 6 vezes 3x ao quadrado. E a gente pode fazer um ajeitamento só para ficar mais bonito. Fica 21 x ao quadrado, que multiplica x ao cubo mais 2 elevado a 6. Olha que interessante. Tá? Vamos fazer mais. À medida que for passando, vocês vão começando a entender melhor. De novo, temos o seno de alguma coisa dentro. Então, novamente, eu vou chamar de u elevado a x mais x. Quem é esse u'? É só derivar. É derivada de elevado a x ela mesma, derivada de x é 1. Agora eu consigo escrever um f de u, que é o próprio seno de u. Como é que eu faço o f' de u? Derivado do seno, cosseno de u. Então, quem é f' de x? Pela regra da cadeia, é o f' de u vezes o u'. Tá? Então, vou juntar os fatos. Fica, quem é o f' de u? É o cosseno de u vezes u' é elevado a x mais 1. Eu vou botar um parênteses aqui só para ficar melhor um pouco. Não quero que apareça u. Quem é u? É elevado a x mais u. Tudo isso multiplicado por e elevado a x mais 1. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou arrastar esse cara para cá. Vou voltar com a caneta. Igual a e elevado a x mais 1 vezes. Eu só não queria confundir o e elevado a x mais 1, vocês pensarem que ele estava dentro do cosseno. Ele não está, está multiplicando tudo isso aí. Então, olha que legal, regra da cadeia. Tá? Vamos fazer mais, para vocês entenderem. Eu tenho aqui o cosseno do seno. Então, eu vou chamar o que está dentro de u. Estou escrevendo assim. Seno de x. Quem é o u'? Cosseno de x. Então, quem é a função agora? F(u) é quem? É o cosseno de u. Quem é o f' de u? Derivado do cosseno é menos o seno de u. Vamos juntar. Aí eu vou afinar um pouco essa caneta. Então, como é que fica? Quem é o f' de x? É o f' de u vezes u'. Ou seja, é menos o seno de u vezes cosseno de x. Agora nós vamos deixar tudo em x. Vou passar esse cosseno para cá, só para não nos confundirmos. Tem um menos, eu vou botar o menos aqui fora. Seno de u, que é o cosseno de... que é o seno de x, perdão. Então, olha que legal. Chama alguém de u, faz a separação. Mais um. De novo, eu sei o ln, mas aí eu tenho uma composição. Eu tenho um polinômio dentro do logaritmo.
Então, eu vou chamar U de x ao quadrado mais x, tá? Ele escreveu assim, x mais x ao quadrado. Quem é o linha? É 1 mais 2x. O f de u agora ficou quem? Ln de u. Como é que eu derivo o ln? 1 sobre u. Tá? Então, vamos montar. Quem é o f' de x? É o f' de u vezes u'. Ou seja, é 1 sobre u vezes 1 mais 2x. Ou seja, é 1 dividido por x mais x ao quadrado vezes 1 mais 2x. Então, vou escrever assim, 1 mais 2x. Observe, gente, que isso vai ficando um pouco mecânico. Ó, eu vou fazer de vermelho aqui agora, rapidamente. Eu vou derivar fora e derivar dentro. Como é que eu derivo fora? Quem é a derivada do ln? A derivada do ln é 1 sobre o que está dentro. Agora eu vou derivar dentro. A derivada de dentro é a derivada de x mais x ao quadrado, que dá 1 mais 2x. Tá? Observe que isso fica um pouco mecânico. Você consegue, começa a fazer usando essa regrinha, esse artifíciozinho, e depois você começa a fazer um pouco mais mecânico. Outro exemplo. Aqui eu tenho um exponencial de uma coisa que é feio. Tá? Então eu vou chamar de u x ao quadrado mais cosseno de x. Tá? Quem é o linha? É 2x menos seno de x. O f de u agora ficou e elevado a u. Ou seja, quem é o f' de u? É o próprio e elevado a u. Então, quem é o f' de x? É o f' de u vezes u'. Ou e elevado a u vezes 2x menos o cosseno, menos o seno, perdão, de x. Deixando tudo em x, é elevado a x ao quadrado mais cosseno de x vezes 2x menos o seno de x. Tudo isso. Ou eu poderia pensar como eu estava fazendo, um pouco mais rápido. Quem é o f' de x? Eu vou derivar fora. Quem é a função que está fora? É a exponencial. Derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada da de dentro. A de dentro é o polinômio. Essa soma desse polinômio com a trigonométrica. Então, tem um derivado dentro. Derivar x ao quadrado, 2x. Mais derivado do cosseno, menos o seno. Tá? Então, eu chego na mesma coisa, só que já com um pouco mais de prática fazendo a regra da cadeia de uma vez. Interessantíssimo, porque se a gente voltar lá naquele exemplo, que eu ainda cogitei em fazer o binômio de Newton para depois derivar, olha só, a gente faz rapidinho. Ó, eu posso, se eu quero essa derivada, é a derivada de um polinômio, eu baixo 7, x ao quadrado mais 2x, subtraio 1 no expoente. Agora eu tenho que derivar dentro. Derivada de x ao quadrado, 2x mais 2. Fiz de uma vez sem ter que fazer nenhum desenvolvimento de polinômio. Ah, professor, não entendi assim. Você poderia fazer a regra que a gente estava fazendo. X ao quadrado mais 2x elevado a 7. Você vem e chama de u x ao quadrado mais 2x. U' é 2x mais 2. U' é 2x mais 2. Tá? O f de u fica quem? Fica o A7. Quem é a derivada? É 7, o A6. E aí você volta lá. O f' de x é exatamente o f' de u vezes u'. Vai dar isso. Ó.
7u a 6 vezes 2x mais 2, que é a mesma coisa que 7. Tá? No final das contas, tudo chega no mesmo valor. Interessantíssimo. Tá? Então, essa é a famosa regra da cadeia. E observe que ela pode ter composta da composta da composta. Você consegue sempre usando essa mesma brincadeira. Então, dando continuidade, nós vamos falar sobre a derivação implícita. Então, imagina que a gente tem, para motivar esse estudo, a seguinte equação. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Essa equação, ela nos remete a uma circunferência. Tá? Vocês viram em geometria analítica? E essa equação é a equação da circunferência, centrada na origem de raio 1. Tá? Eu consigo, gente, escrever o y em função de x, se eu tentar. Isso eu posso fazer de duas formas diferentes. Só que eu tenho que lembrar que o x aí tem sempre que estar entre menos 1 e 1 por causa da definição, por causa dessa equação aí. A equação já me sugere que tanto o x quanto o y estejam entre menos 1 e 1. Então, se eu tentar escrever, eu consigo duas equações para y em função de x. Ou seja, essa minha equação aqui, embora eu consiga explicitar o y em função de x, ela me define um y em função de x implicitamente. Implicitamente aí, o y está em função de x. Tá? Mas nesse caso em particular, eu consigo achar a equação, eu consigo isolar o y e achar explicitamente essa função, y em função de x. Isso nem sempre dá certo, tá? Essa equação aqui, ó, se você tentar, você não vai conseguir deixar o y em função de x. Tá? Às vezes isso não acontece. Mas pensando nisso, será se eu conseguiria encontrar uma y' para uma equação definida implicitamente? Porque o que é que a gente fez até agora? A gente achou a derivada para qualquer tipo de função, depois aprendeu a fazer produtos, depois aprendeu a fazer quociente, aprendemos a composição das funções e uma função que está definida implicitamente. Será se eu consigo fazer a derivada dela? E a resposta é sim. E a gente vai usar basicamente a regra da cadeia para fazer essas derivadas implícitas, tá? Então, nós vamos aprender na prática, mas antes nós vamos formalizar um pouco. Então, sempre que a gente tiver uma equação desse tipo, que depende de duas variáveis, nós temos uma função grande, que eu estou chamando de f maiúsculo, que depende de x e y, igual a uma constante. É uma equação, na verdade. É uma função igual a c, ou seja, é uma equação. Tá? Essa equação, ela define implicitamente, você consegue definir implicitamente o y em função de x. Tá? Mesmo que você não consiga isolar, mas o y ele fica implicitamente definido em função de x. E a gente diz que uma função y igual a f de x é definida implicitamente por essa equação, se quando a gente substituir o y por essa f de x, na equação, nós continuamos com a identidade. Tá? Então, se eu fizer o f de x e continuar dando c para todo x, a gente conseguiu explicitar o y em função de f de x. Tá? Então, mesmo que eu não consiga, agora nós vamos aprender como é que nós vamos encontrar a derivada de uma função definida implicitamente. E nós vamos fazer isso com exemplos também, tá? Para poder fixar melhor. Então, nós queremos achar a derivada para essa função. Observe que essa aqui a gente poderia usar aquelas regras que a gente conseguiu isolar e lá fazer o y'. Poderia. Daria um pouco mais de trabalho, mas poderia. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos derivar tudo para x, dos dois lados da equação. Então, nós vamos derivar para x essa equação aqui e vamos derivar o 1 para x. A derivada da constante é 0. Derivar x ao quadrado para x, 2x. Derivar mais o y ao quadrado. Agora nós vamos querer derivar y ao quadrado. Nós queremos fazer essa derivada. Aqui, gente, eu vou até fazer de vermelho. O y, ele é uma função que depende de x. Então, é regra da cadeia aí. Porque eu tenho uma função elevada ao quadrado. Então, como é que eu faço? Regra da cadeia. Eu baixo 2, subtraio 1 do expoente. Beleza? E agora eu tenho que fazer o y'.
Por quê? Porque eu tenho que derivar dentro. Tá? Então, aqui fica 2y vezes y'. Logo, quem é o y'? É menos 2x. E eu posso isolar o y', fica menos 2x sobre 2y. E aí eu simplifico 2 e eu fico com essa cara para minha função derivada. Olha que interessante. Ah, professor, não entendi. Calma que nós vamos continuar com exemplos e vocês vão entender. Queremos derivar implicitamente essa daí, ó, xy igual a 1. Então, vou derivar com respeito a x dos dois lados. Regra do produto. Eu tenho que derivar o x dá 1, repito o y, mais seguro o x sem derivar, derivo o y. Derivada de y'. Derivada de 1, que eu agora vou derivar à direita, é 0. Tá? Então, fica xy' é igual a menos y. O y' é menos y sobre x. Olha que interessante. Tá? Vamos continuar. Eu botei um pouco mais difícil. Novamente, vamos derivar dos dois lados para x. Então, nós temos x ao quadrado, ln de y, ao quadrado, igual a 1. Tá? Então, vamos derivar para x. Derivada de x ao quadrado, 2x, menos. Agora, nós temos uma composta de uma composta de uma composta. Porque é o ln do y ao quadrado. O y depende de x. Então, vamos derivar. Quem é a derivada do ln? É 1 dividido por o que está dentro. Agora, nós vamos derivar y ao quadrado. Eu vou derivar o ln primeiro, 1 sobre y ao quadrado. Agora, eu vou derivar o y ao quadrado. Como é que eu derivo o y ao quadrado? 2y elevado a 1. Só que o y, gente, depende de x. É uma composta. Eu tenho que derivar o y também. Isso tudo igual a 0. Tá? Então, fica 2x menos y' sobre y igual a 0. Isolando aqui, fica menos y' igual a 2x y ou y' igual a 2xy. Deixa eu ver se eu fiz certo. Ok, é isso. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Vamos fazer mais um. Y ao quadrado igual a x. Olha, vou derivar dos dois lados. Derivada de y ao quadrado, 2y. Só que o y é uma função de x. Eu estou derivando para x. Eu tenho que fazer y' também. Tá? Igual a derivada de x, 1. Então, quem é y' é 1 sobre 2y. Tá? Então, eu consigo derivar implicitamente. Problema. Uma proposição. Imagina, gente, que a gente vai ter agora uma função que, em vez de ser composta ou estar definida implicitamente, ela tem essa cara aí, é uma função elevada a outra função. Uma coisa um pouco mirabolante. A gente tem uma regra para fazer essa derivada. A regra diz o seguinte, que y' é nada mais nada menos do que ela mesma vezes a derivada de g de x vezes ln de f de x. Agora, por quê? A gente vai mostrar isso usando a derivada implícita que a gente acabou de aprender e usando a regra do produto e a regra da cadeia. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa y, que eu botei dentro de um caixote vermelho, e nós vamos aplicar logaritmo dos dois lados. Tá? Apliquei logaritmo dos dois lados. Propriedade do logaritmo. Esse rapaz aqui, eu vou jogar ele multiplicando aqui embaixo. Opa, desceu. Tá? Agora, eu vou derivar... Ó, nós temos uma equação, o y definido implicitamente. Mesmas condições que as que a gente está fazendo agora. Eu vou derivar dos dois lados. Derivado do ln de y é 1 sobre y, só que eu tenho que derivar dentro, já que o y depende de x. Vezes y'. Então, daqui para cá, eu tenho isso. Derivado de ln de y, 1 sobre y, só que eu tenho que derivar dentro. Desse lado de cá é um produto. Eu não vou fazer a regra do produto, eu vou só deixar assim. Tá? Esse y de x, eu posso passar ele multiplicando. E ele é exatamente isso. Então, eu acabo chegando na fórmula
que o livro sugere, né? Que o texto sugere. Ah, professor, não entendi nada. Vamos fazer um na prática? Vamos fazer um na prática que ajuda a fixar melhor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o ln dos dois lados. Cosseno de x elevado a x ao quadrado mais x. Por aplicar o ln, aquele rapaz ali desce, né? X ao quadrado mais x desce multiplicando ln do cosseno de x. Tá? Agora nós vamos fazer a derivada implícita. Vou até mudar a cor do pincel. Derivada implícita à esquerda. Derivada do ln é 1 sobre y' de x. Só que eu estou derivando para x, né? Não podemos esquecer. E dentro do ln eu tenho uma composta, é y de x. Agora eu tenho que derivar y para y de x. É o próprio... Perdão, gente. Derivado do ln é 1 sobre y, né? 1 sobre y de x. É 1 sobre o que está dentro. Agora eu vou derivar dentro. Derivada de y de x, y' de x. Então, eu derivei à esquerda. Vamos derivar à direita. A derivada da direita é um produto. Beleza. Regra do produto. Deriva o primeiro, 2x mais 1. Conserva o segundo, ln do cosseno de x, mais conserva o primeiro, regra do produto. E eu vou fazer a derivada do ln do cosseno de x. Derivada do ln do cosseno de x. Outra composta. Derivada do ln é 1 sobre o que está dentro, cosseno de x. Agora eu tenho que derivar o cosseno de x, porque ele está dentro. Derivada do cosseno menos o seno. Eu vou botar o seno aqui e em vez de mais agora fica menos. Tá? Até aqui, ok. Agora eu vou passar esse y para lá, ele vai multiplicando. Mas quem é y? Olha lá para o enunciado da questão. É cosseno de x elevado a x ao quadrado mais 2. Tudo isso multiplicando por 2x mais 1 ln do cosseno de x menos x ao quadrado mais x vezes seno de x sobre cosseno de x. É grande, é trabalhoso, mas não é impossível de entender, tá? Então, a aula de hoje é um pouco carregada, nós vamos ter vocês vão ter que praticar bastante. Olhar os livros que nós temos como referência, tá? E assistir a aula, porque a regra da cadeia é, sem dúvida, o ponto alto do curso. Nós temos que aprender a usá-la, porque ela vai ser útil em quase todo o curso de matemática, tá? Então, o que eu tinha para falar hoje é basicamente isso. E a gente se encontra na nossa próxima reunião ao vivo. Um abraço a todos e tenham um bom dia.